pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos então para a nossa última semana aqui, tá? O nosso último conteúdo da disciplina de contabilidade de custos e hoje a gente vai abordar aqui o tema de método de avaliação de estoque, tá? Então vocês vão ver que existem alguns métodos, né, que as empresas utilizam para avaliar o seu estoque, né, para precificar o seu estoque, valorizar o seu estoque, tá? Mas nem todos eles são aceitos aí pela legislação brasileira, tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos então aqui para a semana 8 para ver o método de avaliação de estoques. Então, hoje a gente vai identificar esses métodos de avaliação, tá? Ou seja, vamos ver quais são os métodos existentes, a gente vai conceituar eles, tá? Principalmente PEPs e WEPs, né? O WEPs não é aceito pela legislação brasileira, vocês vão ver aí mais adiante, e aí a gente vai então analisar a aplicação do método de avaliação também pela média ponderada, tá? Então existem a média fixa e a média móvel, tá legal, pessoal? Então vamos seguir aqui adiante, deixa eu colocar aqui o meu ponteiro, né? Então, qual é a importância desse tema, né? A correta avaliação de estoques impacta diretamente o custo da mercadoria vendida, tá? Então, dependendo de como você fizer essa valorização do teu estoque, tá? Você vai ter mais custo do produto vendido ou menos custo do produto vendido. E a gente vai ver aqui adiante, tá? E, consequentemente, o lucro líquido e os tributos, tá? Então, por isso que o fisco ele não aceita qualquer avaliação, porque senão você pode colocar menos ou mais CMV dentro do teu resultado, e colocando mais CMV você vai ter menos resultado e consequentemente vai pagar menos impostos, tá? Então por isso que o fisco ele sempre fica de olho nesse tema, tá? Então quais são os principais métodos, pessoal? A gente tem então o preço específico, tá? Então esse método preço específico é quando você consegue efetivamente identificar o custo exato de cada item, né? Então veículos, joias, né? Por exemplo. Então você vai e produz aquele item, não em grande quantidade, para então vender aquele item específico, tá? Então, quando você tem um alto valor elevado, tá? E um controle individualizado dessa produção, né? Você então consegue utilizar esse método do preço específico e, consequentemente, você leva para resultado, tá? A gente então tem aqui o PEPs, pessoal, então gravem que é o que? Primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então, o primeiro item que entra no teu estoque, quando você vender, ele vai ser o primeiro item a ser vendido, tá? Por exemplo, na indústria farmacêutica, isso tem uma importância grande, por quê? Porque quando você produz aquele primeiro item, ele tem a validade mais curta do que o próximo item que você vai produzir, né? Então, a gente sempre utiliza esse método aqui para vender, tá? Mas não para valorizar o estoque. Você vai ver que a gente usa o custo médio fixo, tá? É o mais comum a ser utilizado aí para valorização do estoque, tá? Mas voltando aqui para esse método, as primeiras unidades compradas são as primeiras unidades a serem vendidas. Então, simples, primeiro a entrar é o primeiro a sair. Entrou no seu estoque, quando você vender, se tiver mais itens entrados posteriormente a esse, você então vai vender o primeiro item que entrou, tá? Aí eu coloquei aqui um conceito que pode ser que caia na prova, tá? Então, em ambientes inflacionários, ele tende a subestimar o custo das mercadorias e superestimar o lucro, tá? Por quê? Porque como ele foi o primeiro a entrar, ele entra com custo mais baixo. Vem a inflação, o segundo item entra com custo mais alto, né? Então, quando você for vender, você vai pegar aquele primeiro item com custo mais baixo, então tende a ter um lucro maior, tá bom, pessoal? Exemplo, né, visual, lista de entradas e saídas com datas. A gente vai ver isso mais adiante, tá? Então, o próximo é o EPS. Último a entrar é o primeiro a sair, tá? Então, as unidades adquiridas, elas são as primeiras a serem vendidas, tá? Então, o último que entrou no seu estoque, ele vai ser o primeiro a ser vendido, tá? Ele não é aceito pela legislação fiscal brasileira, tá? Mas ele pode ser usado de maneira gerencial. Honestamente falando, em todos esses meus anos aí de carreira, eu nunca vi ninguém utilizar o EPS, tá? Em ambientes inflacionários, então ele superestima o CMV e reduz o lucro, né? Então é o contrário do de cima, né? Então, se você vai usar o último a entrar que teve maior custo do que o primeiro, né? E ele vai ser o primeiro a ser vendido, ele tem um custo maior, então obviamente ele vai aumentar o seu CMV e vai reduzir o seu lucro.
tá? Depois a gente tem aqui, então, o custo médio ponderado móvel, tá? Então, a cada nova compra gera uma nova média ponderada, tá? Então, é muito utilizado em sistemas informatizados, tá? Então, por exemplo, você vai, entra no teu estoque um item, aí você vende, né? Então você usou esse item do estoque. Aí entra um outro estoque, você vai fazer um novo custo médio do que sobrou da primeira venda, junto com a nova entrada, tá? Então a gente vai ver esse exemplo aqui mais adiante, tá? E tem um ponderado fixo, que é calculado apenas no final do período, tá? Então o que que acontece? Essa média, né, entrou o primeiro, entrou o segundo com custo diferente, não importa se você vendeu no meio, tá? Por quê? Porque no final do mês você vai apurar qual foi o seu custo médio e vai fazer a venda com aquele custo médio, tá bom? Então, esse daqui é o médio ponderado fixo. Vamos ver aqui então um exemplo prático, né? Então, olha só, no dia 1º de janeiro a gente fez uma compra de 10 quantidades ao custo unitário de R$ 10. Então, a gente tem R$ 100 no total. Tá? Depois a gente tem uma outra compra de 5 unidades a R$ 12, né, que custa R$ 60, né, essas 5 unidades. Tá? Então, se a gente vendeu 12 unidades, né, o PEPS vai ser o quê? Primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então, a gente vai primeiro vender no CMV essas 10 unidades a R$ 10. Então tá aqui, ó, 10 unidades a R$ 10 e depois as outras 2 unidades a gente vai pegar dessa nova compra. Então a gente vai vender 2 unidades a R$ 12. Então a contabilização do teu CMV vai ser R$ 124, que são 10 unidades do primeiro a entrar e 2 unidades do segundo a entrar, tá? E o estoque final, a gente vai ter então 3 unidades dessa valorização de R$ 12 aqui, né? Então eu tenho meu estoque final a R$ 36, tá? Então, recapitulando, primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, primeiro eu contabilizo 10 unidades desse primeiro aqui e depois 2 unidades a R$ 12, tá bom? Total do CMV, então, R$ 124, tá? Pegando esse mesmo exemplo, então, para usar o EPS, tá? Então, é o que? Último a entrar, primeiro a sair. Então, eu vou primeiro contabilizar 5 unidades de R$ 12. Então, vejam aqui, ó, R$ 60, né? Então, eu vendi essas 5 unidades a 12. E depois eu vou pegar as 7 unidades restantes que faltam vender e vou valorizar R$ 10. Então, 7 unidades a R$ 10, que dá 70. Então, o meu CMV é R$ 130. E sobram no meu estoque 3 unidades do primeiro que entrou, né? A R$ 10 igual a 30, né? Então, vejam que pelo PEPS, o meu CMV foi R$ 124 e pelo EPS ele foi 130. Então, por isso que o fisco não aceita, né? Porque normalmente pelo EPS o seu CMV, principalmente num ambiente inflacionário, ele sempre tende a ser maior do que no PEPS, tá? E aí, consequentemente, você vai ter menos lucro e vai pagar menos impostos, tá bom? Então, essa é a primeira grande diferença entre o PEPS e o EPS, tá? Bom, vamos então pegar esse mesmo exemplo, tá, no custo médio ponderado móvel, tá? Então, o que que eu tenho aqui, ó? Eu após 10 do 1, ó, o meu CM, né, ou seja, o meu custo médio do estoque é R$ 10. Por quê? Porque eu comprei 10 unidades a R$ 10. Então, eu fui, ó, no dia 5 vendi 5 unidades, né? Então, o estoque anterior era 10 a 10, né? Tá aqui. Nova compra eu fiz a 5, né? Então, R$ 12. Então, eu tenho 10 a 100, 5 a 12, né? Então, eu vou fazer o custo médio ponderado dessas unidades aqui, né? Dessas duas compras. Então, eu vou ter para as 15 unidades R$ 10,67, tá? Depois eu vou fazer um outro exemplo mostrando uma venda antes da nova compra para vocês verem a diferença, tá? Porque nesse caso aqui, o custo médio ponderado móvel ele vai ser igual ao fixo, porque a gente não teve uma venda entre as duas compras, tá? Então eu tenho o novo custo a 10,67, eu vendo as 12 unidades, então
meu CMV vai ser 12 vezes 10,67, vai ser 128,04. E eu tenho as 3 unidades restantes no estoque a 10,67 valorizadas a 32,01. Então vejam só, eu tive no meu EPS R$ 130, no meu PEPS R$ 124 de CMV e na média ponderada móvel 128,04, tá? Só para vocês verem como realmente varia o teu CMV, tá? E aí o ponderado fixo ele vai ser o mesmo que o teu ponderado móvel, né? Por quê? Porque você só teve venda após as duas compras, tá? Próximo exemplo, mais uma vez eu vou colocar uma venda aqui no meio para vocês verem como fica, tá? Então, mesma coisa, né? Você vai fazer a média, né, dos 10 e dos 5, você vai ter 10,67, então você vai vender a 12 a 10,67, teu CMV é 128,04 e as últimas 3 unidades ficam então a 32,01. Tá? Agora vamos para um exemplo quando você tem uma venda no meio, para vocês verem a diferença entre o ponderado móvel e o fixo. Tá? Então, quando você tem uma venda no meio, né, você vai então fazer o ponderado móvel descontando essa venda, tá? Então vamos lá, eu tenho 10 a 10, né? Meu custo então é R$ 100, tá? Eu vendo 5 unidades a R$ 10, então R$ 50, tá? Então meu novo CMV vai ser o quê? 5 vezes 10, né? Porque sobraram 5 unidades aqui, né? Então deixa eu botar aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil eu escrevendo para vocês verem, né? Então, ó, quando eu vendo aqui 5, eu sobro 5 unidades, tá? Que eu vou valorizar a R$ 10, que é justamente esse item aqui embaixo, né? Então 5 vezes 10. Aí entraram no meu estoque mais 10 a 20. Então vou somar com esses 10 a 20 para então o meu novo custo vai ser R$16,67. E aí essas últimas 10 unidades, quando eu vender, eu vou vender a R$16,67, né? Então o meu CMV vai ser o quê? 166,60 e 70 dessas últimas 10. Está horrível esse ponteiro aqui. Deixa eu aumentar essa caneta porque aqui, ó, acho que vai ficar melhor. Então o que, que vai acontecer? Eu vendi primeiro as 5 unidades a 10. Então, tá aqui, né? Sobram 5 a 10, depois entram 10 unidades a R$ 20. E aí eu vou calcular essa média ponderada que vai ser 16,67. Então, meu CMV da nova venda vai ser 166,70. Somado à primeira venda, eu tenho 216,70. Tá? Se eu vou no médio ponderado fixo, o que, que eu faço? Eu primeiro acho o meu custo médio, tá, de todas as entradas, tá? E depois eu vou fazer as duas vendas por esse custo médio. Então eu venho aqui, 20 unidades, né? Eu acho a R$ 15, né? Porque são 10 a 10, 10 a 20. O custo médio disso aqui dá R$ 15. Então o meu CMV unitário é R$ 15. Eu vou vendo então 5 mais 10 unidades, 15 unidades a R$ 15 dá R$ 225. Então vejam a diferença, tá? Então, mais uma vez recapitulando, custo médio ponderado móvel, pessoal, você sempre vai calcular o custo, tá, médio depois que você fez a venda, tá? Então, se você tem uma venda no meio antes de uma nova entrada, tá, no teu estoque, você tem que recalcular esse custo médio ponderado, tá, que foi o que a gente fez aqui, né? No caso do médio ponderado fixo, não importa se você vende entre as entradas no estoque, tá? Por quê? Porque você vai chegar no final do mês, você vai apurar o seu custo médio de todas as unidades do estoque que entraram e depois você vai fazer a venda, valorizar a venda por esse custo médio ponderado fixo, tá, pessoal? Eu sei que no primeiro momento aí é um pouco vamos dizer assim, complicado, né, de entender, né, logo direto, mas depois vocês fazendo os exercícios, vocês vão é, é, fixando melhor, tá? Então,
Recapitulando, você tem PEPS, que é o primeiro que entra, primeiro que sai. Você tem o EPS, que é o último que entra, é o primeiro que sai. Você tem o custo médio ponderado móvel, tá? Aonde você sempre vai entre uma compra, né? Se você tem uma venda, depois você compra de novo, você vai primeiro valorizar essa venda pelo custo ponderado das compras anteriores. Depois entrou uma nova compra, você vai valorizar novamente o seu estoque pelo saldo remanescente da compra anterior mais a nova compra, para depois então valorizar o CMV da venda. Quando é o custo médio ponderado fixo, você vai então esperar terminar o mês para ver o custo médio de todas as compras que você fez, tá? Aí você vai ter o teu custo médio ponderado fixo do estoque e aí então você valoriza a venda, né, o CMV, tá? Por esse custo médio ponderado fixo. Tá bom, pessoal? Eu vou então preparar aqui alguns exercícios, né, para vocês, para então colocar e fixar bem esses conceitos. Tá legal? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.